pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia Celular. Na aula passada falamos sobre a membrana plasmática, suas características e funções. E destacamos que uma das suas principais funções é a permeabilidade seletiva, ou seja, é ela que controla quem entra e quem sai da célula. E a esse controle de substâncias que vão entrar e sair da célula, a gente chama de transporte através da membrana plasmática. Existem dois tipos de transporte, o ativo, com gasto de energia, e o passivo, sem gasto de energia. E é sobre o transporte passivo que será o tema da nossa videoaula de hoje. Eu me chamo Lidiane Andressa, sou professora de Biologia, sejam muito bem-vindos. Para se nutrir, para o bom metabolismo celular, para que complete todo o seu ciclo celular, ela vai precisar que algumas substâncias entram e outras saiam. Bom, alguns transportes podem ser classificados como passivo, ou seja, é aquele que acontece um movimento natural das substâncias e que não existe gasto de energia. Então, a primeira coisa que você deve anotar aí no seu caderno é que o transporte passivo não exige gasto de energia. Em se tratando de biologia celular, a nossa moeda energética é o ATP. Então, esse tipo de transporte não vai precisar de gasto de ATP. No transporte passivo, a gente vai falar de dois tipos principais. O primeiro é a difusão, que ela se refere ao movimento do soluto. Soluto pode ser íons, vitaminas, ou seja, tudo aquilo que não é o solvente, que não é a água. E a gente vai falar também de osmose, que é o movimento natural da água, ou seja, o movimento do solvente. E se tratando de organismos biológicos, estamos falando sempre da água. Solvente, água. Soluto, tudo que não é água. Bom, então vamos começar com o nosso primeiro tipo de transporte passivo, que é a difusão. A difusão se refere-se sempre ao movimento dos solutos, sem gasto de energia. Bom, a difusão ela se divide em simples e em facilitada. Se você já está manjando do esquema de membrana plasmática, sabe que o que eu desenhei aqui no quadro foi um esquema do mosaico fluido de membrana plasmática. Ou seja, ele é constituído por uma bicamada de fosfolipídio com proteínas inseridas. Mas aqui em cima eu só desenhei os fosfolipídios, ou seja, a difusão simples vai ser um movimento dissoluto através dessa bicamada de fosfolipídio. Deixa eu explicar para você o sentido disso tudo. O fosfolipídio ele é uma molécula anfipática, ou seja, ele tem uma cabecinha de fósforo, do grupo fosfato, e a perninha de ácido graxo. Então essa parte medial aqui, ela é apolar, ela não interage com a água. São todas as substâncias que conseguem atravessar então a membrana, a camada de fosfolipídio? Não, quase nenhuma. Na verdade, só aquelas substâncias que são lipossolúveis, como por exemplo algumas vitaminas lipossolúveis, agrotóxicos, o THC da marihuana. Bom, algumas dessas substâncias conseguem atravessar facilmente essa bicamada de fosfolipídio. Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é que o soluto, no transporte passivo, ele está sempre a favor do seu gradiente de concentração. O que significa isso? Ele sai de um ambiente onde ele está mais concentrado e passa para um ambiente onde ele está menos concentrado, até que na verdade se encontre um equilíbrio, Então, difusão simples é o transporte dissoluto, ou seja, substâncias lipossolúveis, através dessa bicamada de fosfolipídio. E o outro tipo de difusão que nós teremos aqui é a difusão facilitada. Observe que aqui está o meu esquema da membrana plasmática, só que dessa vez não está apenas os fosfolipídios, tem também proteínas inseridas. Observem mais uma coisa nesse esquema. Os solutos, eles estão passando através da bicamada de fosfolipídio? Não, eles não estão passando. Por quê? Porque na verdade esses solutos eles são polares. Dessa forma eles não conseguem interagir com os lipídios. Eles vão precisar que uma proteína facilite a sua passagem. Então, difusão facilitada ocorre pela facilitação de uma proteína.
Esses solutos eles vão passar de um ambiente onde eles estão mais concentrados e vão a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, para um ambiente onde eles estão menos concentrados, até que ele encontre o equilíbrio. Agora que você aprendeu a difusão simples e facilitada, que é muito fácil, chegou a hora de você aprender a osmose. A osmose, nesse caso, vai ser ao contrário da difusão. A difusão, a gente estava falando do movimento do soluto. No caso da osmose, a gente vai estar falando do movimento da água, ou seja, do solvente. Bem, então reparem comigo esse esquema. Aqui de um lado eu tenho esses pontinhos azuis, que significa a molécula de água, que está representando a molécula de água. E aqui do outro lado eu tenho os pontinhos vermelhos representando moléculas de soluto. Olha, gente, a água, ela gosta de diluir. O movimento natural dela é o seguinte, passar de onde ela está mais livre, de onde ela tem mais água, para um ambiente onde tem mais soluto. Ela gosta de diluir, ela gosta de ficar lá no meio dos solutos. Então, sempre que tiver soluto, ela vai passar para o lado do soluto. Então, observem esse segundo esquema aqui, né? Então, anteriormente, tinha muita água aqui de um lado e do outro lado o soluto. E aqui a água, ela passa quase com a sua totalidade para o outro lado, porque ela gosta de diluir, ela gosta de interagir. A esse movimento da água de um ambiente onde tem mais água livre para um ambiente onde tem menos água livre, eu vou chamar de osmose. Facinho, né? Bem, agora que você já sabe o que é a osmose, eu preciso ensinar para vocês o que acontece com as células animais, uma célula sanguínea animal, se colocar ela em diferentes meios. Um meio que eu vou chamar de hipertônico, isotônico e hipotônico. Bom, lembre-se sempre que eu estou me referindo ao meio onde a célula está se inserindo, tá? Então, quando eu tenho um meio hipertônico, significa que esse meio ele está cheio de soluto. Tem mais soluto fora da célula do que dentro da célula. Nesse caso, eu falei para vocês que a água ela gosta de diluir. Se eu tenho mais soluto fora da célula do que dentro da célula, qual vai ser o movimento natural da água? Se você falou a água vai sair de dentro da célula, então você acertou, porque tem muito mais soluto fora do que dentro da célula. Então a água sai da célula. Dessa forma a nossa célula então ela vai ficar murchinha, ela vai ficar ressecada. Já se eu colocar então no ambiente isotônico, iso, gente, iso vem do grego e significa igualdade. Ou seja, eu tenho o mesmo tanto de soluto fora da célula quanto dentro da célula. Qual vai ser o movimento da água? Vai estar em equilíbrio, né? A célula vai ficar normal. A mesma quantidade que entra na célula é a mesma quantidade que sai da célula. Então as células animais elas vão ficar tranquilamente aqui nesse ambiente. Bom, agora se eu tenho um meio hipotônico, ou seja, no meio hipotônico significa que eu tenho mais soluto dentro da célula do que fora da célula. Então o soluto está dentro da célula. Como eu falei para vocês, qual é o movimento natural da água? A água vai entrar para onde tem mais soluto, nesse caso dentro da célula. Então a célula vai inchar até o ponto de explodir, né? Vai entrar muita água dentro da célula. Isso eu estou falando sempre de células animais, tá, pessoal? Então, no meio hipertônico, a célula vai ressecar. No meio isotônico, a célula vai ficar tranquila, vai manter o seu equilíbrio osmótico. E no meio hipotônico, a célula então ela vai encher de água até se explodir. Pessoal, esse é o transporte passivo, muito fácil, né? Mamão com açúcar. Difusão pode se dividir em simples e facilitada. Simples, quando os solutos atravessam a bicamada de fosfolipídio, e facilitada quando o soluto é facilitado por uma proteína. Osmose é o movimento da água, onde ela passa de um ambiente onde tem mais água livre para um ambiente onde tem menos água livre, porque a água ela adora diluir. Bom, outros termos também que é muito importante que você saiba é o termo hipertônico, isotônico e hipotônico, e como que as células animais elas vão se comportar nesses determinados meios.
Fechamos? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa videoaula de transporte passivo através da membrana plasmática. Se você precisar do mapa mental dessa aula, eu tenho ele digitalizado. É só me pedir aqui nos comentários que eu posso disponibilizá-lo para você. Se você gostou da aula, se te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir, de comentar e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Eu te espero para uma próxima aula. Tchau!